E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas aqui. E nesse vídeo vamos para a aula, né, as lições de acessibilidade aplicada aqui da plataforma FreeCodeCamp, que é essa plataforma que disponibiliza aulas, né, cursos online gratuitos com certificado no final, caso você complete as tarefas, né, complete os projetos de programação, de aplicação web, né, linguagem de marcação também, CSS, né, HTML, JavaScript, entre outros entre outras lições e outros aspectos. Então vamos lá aqui, Applied Accessibility, e vamos para a primeira lição que tem aqui apresentado, né? Então temos aqui a interface típica do FreeCodeCamp, né? À esquerda as instruções, no centro o código, né? O que a gente está desenvolvendo, e na direita o resultado, né? É como se fosse o console, como se fosse o output do que a gente faz. Então aqui, essa parte de Applied Accessibility, ela é voltada para acessibilidade, né, e para melhorar também a experiência de usuário, principalmente para quem tem limitações aí, né, pessoas com limitações visuais, né, cegos, de pessoas de baixa visão também. E também, como a gente estava desenvolvendo anteriormente, né, tem aí no canal playlist de aulas voltadas a HTML e CSS básico. A gente não se preocupava muito com acessibilidade, no caso, para leitores de tela, né, que as pessoas com limitações visuais acabam utilizando. E para isso, a gente tem aqui essas possibilidades de tags, né, entre outros aspectos da gente colocar no código, que facilita a indexação, facilita a identificação pelos leitores de telas, que eles vão automaticamente para essas partes que são legíveis, né, que são indexáveis por esses softwares, e fica mais fácil para a pessoa acessar esse nosso site. Então temos aqui a nossa imagem, que no caso não tem nada aparecendo, né? Mas essa imagem a gente pode adicionar uma tag out, que vai ser o atributo, ele não deve estar vazio. E no caso, o out vai ser uma tag que vai prover, né, vai disponibilizar um texto alternativo, né, como o próprio nome já diz, né, out vem de alternative, então a gente disponibiliza um texto alternativo, e com isso os leitores de tela vão verificar essa imagem. Então vamos ver aqui o que ele pede. A gente pode botar aqui a doing character wall, e com isso, né, caso às vezes essas questões de acessibilidade são aplicáveis até para pessoa que não tem deficiência, não tem limitação visual. No caso aqui, né, essa imagem não está aparecendo, né, o browser deu algum problema ou não referenciou a imagem, e quando a imagem não aparece, a gente pode deixar um texto alternativo, né, doing character wall, que a pessoa vai conseguir ler e conseguir entender minimamente o que é aquela imagem, caso ela não apareça, né. Temos aqui o próximo, que saiba quando deixar o alt, o texto do alt, em branco. Então temos aqui essas parte aqui do output, né, Deep Thoughts with Master Campercat, e no caso a nossa imagem tem que ter um atributo alternativo, então vamos botar lá, vamos verificar aqui, alt, no caso ele referencia aqui que imagens de background, né, de fundo, geralmente elas caem sobre a label, né, sobre o aspecto de decorativo. Então, no caso, as imagens que são de fundo, né, que são de background, elas geralmente não precisam de descrição, né, dessa texto alternativo, porque senão toda a página vai ter esse texto alternativo, e não é muito necessário, porque senão fica redundante e pode confundir mais do que ajudar a pessoa que acabe acessando essa parte. Outra questão aqui, né, relacionada à acessibilidade, é da gente utilizar os headings, né, ou headers, que também são chamados, que são esses elementos de H1 até H6, que são utilizados geralmente para títulos, né. Eles têm uma ordem, eles têm uma organização ordenada, né, de forma que a gente consiga verificar e seja mais fácil até mesmo para os leitores de tela irem em sequência lendo esses elementos e tratar como subseções, né? Então o H2 sendo subseção do H1, entre outros, assim por diante, né? Então aqui, nosso código ele diz que tem que ter 6 tags H3, e o nosso código tem que ter 6 tags de fechamento do H3, né? Então no caso, não deve ter a tag H5 e nem tag de fechamento do H5, né? Então no caso aqui a gente tem, ao invés de tag, ele pula direto, né, do H2 para o H5. Então isso aqui não é muito interessante caso a gente não utilize o H3, né?
Então vamos substituir tudo que tem H5 por H3. Isso daqui é uma regra, claro que ela é voltada à acessibilidade, não que seja obrigatório ou que vai dar muitos problemas quando você for disponibilizar, quando for fazer o deploy, né, que a gente chama, que é de como se fosse a compilação e disponibilização do site ou aplicação web, mas é bem interessante e bem voltado para essas questões de acessibilidade. Então a gente tem que tentar manter essa ordem aqui para facilitar até mesmo o entendimento próprio. Depois, quando você for manipular o código, fica estranho você ver um H2 pulando depois para H5, ou outra pessoa que vai trabalhar no mesmo projeto e daí saiba que veja o código e está mais organizado. Aqui a gente passa essa parte. Então vamos lá. Próximo é pulando direto para o conteúdo usando um elemento main. Então temos essa tag que é chamada de main, né, esse elemento. No caso, ela é voltada para abraçar, aqui ele diz, né, wrap, para envolver o conteúdo principal, né? Em inglês main é principal, princípio, né? E também ela deve ser utilizada só uma por página, porque se a gente tiver vários mains, né, então vai ter vários conteúdos principais, mas no caso o que a gente deseja aqui é que a informação principal do site, geralmente todo o conteúdo do corpo do site, né, seja envolvido nessa tag main. Então temos aqui, nosso código tem que ter uma tag main, e as tags main elas têm que estar entre, né, a tag aqui de fechamento do header e abertura do footer. Então entre o fechamento temos o header, né, que é o cabeçalho, fechamento, temos o main, e entre as tags de footer, que aqui o main, estamos dessa forma aqui. Vamos verificar se ele vai. Foi 100%. No caso aqui a gente não tem nada escrito, mas a gente poderia ter escrito ali todo o corpo principal do texto, né, do site, mas aqui foi só em branco. Temos o próximo, que é envolver o conteúdo de um artigo, né, que é chamado article element. Então, esse article element, eles são os conteúdos que são do artigo da nossa página. Então a gente tem aqui, por exemplo, um artigo, a gente tem outro artigo aqui, né, com o título e o corpo, temos outro artigo aqui, Chuck Norris é uma pessoa gato. Então tem vários outros elementos, várias outras seções, né, que a gente chama, então é como se fosse um layout assim semelhante, né, similar a um jornal, por exemplo. Então temos aqui a seção, temos a tag seção e temos a tag div. Então no caso o section, né, é um elemento do HTML5. HTMLs mais antigos, né, versões mais antigas do HTML não tinha essa tag aqui de seção. Então com essa atualização, a mais recente, né, agora até 2020, quando estou fazendo esse vídeo, é HTML5, talvez futuramente tenha outras versões, atualizações, mas a gente tem essa sequência aqui, né. O div ele agrupa conteúdo, o section ele agrupa conteúdo relativo, né, é esse o que tem no div, e o article agrupa conteúdo de forma independente, né, ele é um conteúdo que é autocontido. Então temos lá, vamos verificar aqui, nosso código tem que ter 3 tags artigos, ele não tem que ter nenhuma tag div. Então vamos lá, temos aqui o article, temos outro article, e aqui em cima a gente tem um div, né, ao invés do div, vamos substituir isso por article, e tem que ter a tag de fechamento também, article, da mesma forma aqui embaixo. E com isso, aparentemente ele não muda nada aqui no visual, mas novamente, né, na organização do código e também na leitores de tela, esses softwares aí que vão indexando, vão verificando, analisando, fazendo um scan de todo o código, né, do site, é importante a gente acrescentar. Tornar o screen reader, né, o leitor de tela, mais fácil com o header landmark. Então a navegação do nosso screen reader, né, do nosso leitor de tela, ele vai fazendo essa, como eu falei, scan, né, desde a parte inicial lá do código até o final, e ele vai tentando entender as tags que a gente vai colocando. Então tem essa possibilidade de a gente botar também, né, um header que ele é utilizado para envolver informação introdutória para nossa página, né, a nossa aplicação web. Então geralmente aqui ele deixa essa nota, né? Header ele é voltado para o uso no body, né, na tag body do nosso documento HTML. Isso é diferente da tag head.
o que contém o título da página e meta-informação, né, metadados, etc. Então temos aqui que ele pede que o nosso código tem que ter um tag header, e o nosso tag header tem que envolver o H1, e o nosso código não tem que ter div, e tem que ter, né, o header tem que ter o fechamento. Ela não é uma self-closing tag, não é uma tag auto-fechante, né? Com isso a gente alterou aqui, né, o div para header, não teve novamente alteração visual direta aqui no output, no resultado, mas para leitores de tela é importante isso, que eles vão direto, né, pulando para o header. Outra parte é tornar, também, né, voltado nisso, né, tornar a navegação do screen reader mais fácil com landmark, né, que são essa tag de navegação. Então novamente temos a parte de navegação aqui, né, que é voltada para alguns botões que referenciam alguma parte da nossa página, da nossa aplicação web, e temos isso aqui que ele tá sendo atribuído com o div. Então ao invés do div, novamente, a gente tem que ter as tags nav, e a gente vê, né, percebe aqui que são essa lista aqui de links. Caso a gente clicasse, como aqui no caso ele só tem toda a página está sendo mostrada, né, ele não vai fazer diferença. Mas caso a gente, vamos tentar aqui ver um zoom, caso a gente apertasse combat, ele ia direto para o combat. Se a gente apertasse weapons, ele ia lá direto embaixo para o weapons. Então é mais ou menos dessa forma que serve aqui a navegação. E vamos alterar o div para nav, que é de navigation, né? Completamos, próximo desafio, próxima lição. Temos aqui também tornar mais fácil, né, com o footer. Da mesma forma que a gente tem um header, né, que é o cabeçalho, nave de navegação, temos o footer, que é o rodapé da nossa página, que a gente bota aqui embaixo, né, que é dessa forma que tem as informações, por exemplo, de quem desenvolveu o site, né, o copyright, o ano, entre outras questões ali que a gente pode botar no rodapé, né, informações de contato, informações de endereço, etc. Então a gente botou o footer, não alterou visualmente como as outras, mas temos aqui mais um ponto de acessibilidade a mais disponível. Outra questão, a gente tem aqui melhorar a acessibilidade com conteúdo de áudio, né, no elemento de áudio. Então temos que o elemento de áudio dá pra gente acrescentar, né, com um suporte a controles, né, com um atributo de controles, que dá para ter, geralmente os browsers, né, os navegadores, eles deixam por padrão essa possibilidade da play, pause e alterar o volume também, que são os controles principais. E é dessa forma aqui, né, que a gente acrescenta áudio, a tag de áudio, a abertura, bota ID, escreve controls, daí a gente bota o source, que é o source, é src igual, daí colocamos entre aspas o caminho do áudio, né, e o tipo também, né, se é MPEG, se é OGG, se é Wave, etc. Então aqui ele deixa uma nota também, né, conteúdo multimídia geralmente tem ambos componentes visuais e auditivos, né, auditórios aqui. E ele necessita, né, ter captions, são as legendas sincronizadas, e transcrição para usuários que têm dificuldade de audição ou dificuldade de visual. Então geralmente a gente tem que tentar deixar, caso a gente bote um clipe de som, né, bote algum áudio, tenha também a descrição, tenha também a versão em texto desse áudio, para quem tem dificuldade de escutar o áudio, né, dificuldade auditiva. Então aqui o nosso código tem que ter áudio tag, temos aqui toda essa informação, controls, já temos ali, já apareceu, né, o valor src tem que ter o match, né, tem que dar exatamente o link do que está apresentado aqui na nossa descrição, né, esse Amazon AWS ali. Então vamos colocar o source dessa forma. Acho que não precisa ter dois sources, né? A gente só precisa de um, pelo que deu a entender. E aqui é um sound clip do leitor de tela do Xerxes. Vamos verificar se dá para ouvir. Aqui eu acho que não tá ouvindo, mas é porque tá no mudo o meu notebook. Vamos colocar aqui vamos botar o meu notebook. Agora sim a gente consegue ouvir, deu pra ver que é bem rápido, né? No caso, esses leitores de tela são bem rápidos mesmo, né? São velocidade aí 2x, 3x, até 5x. Porque, no caso, pessoas com dificuldade visual
elas têm facilidade, né, com o tempo, né, com a prática também, com o costume, vão conseguindo identificar tudo que está sendo falado aqui, né, nessa velocidade, para ter uma forma de identificar e verificar o que tem presente no site na mesma velocidade que a gente tem, né, com pessoas como videntes, né, que a gente chama, pessoas que enxergam. Isso, mas pra gente, né, que não está acostumado, parece só uma cacofonia ou um barulho assim, um ruído de fundo que não dá para entender, né, ininteligível. Então vamos lá aprimorar ainda, né, com o elemento de figura. Temos aqui também esse elemento de figure, que foi introduzido com HTML5, e temos o Fig Caption, que é para dar a legenda, né, do que a gente está apresentando. Então temos aqui, nosso código tem que ter a tag figure, tem que ter a tag Fig Caption, e tem que ter, né, não tem que ter a div, não tem que ter nenhuma tag de parágrafo também. Então vamos verificar aqui, ó, tem que mudar, ele já deixa essa hint visual aqui, né, comentado em verde. Então ao invés de div, a gente bota figure, ao invés de div figure, ao invés de p, que é o parágrafo, é o Fig Caption, que é a legenda da figura, né, Figure Caption. Com isso, a gente já tem essa mudança, né, o breakdown per week, etc. Ele já mudou ali e virou como se fosse uma legenda. 100%. Próximo desafio. Aprimorando a acessibilidade com o formulário, né? Aprimorando o campo de formulário com as labels. Então, os formulários, ele já tem algumas tags que são indexáveis por leitores de tela, mas a gente pode facilitar e aprimorar isso com algumas labels, né? Aqui, por exemplo, label para o nome, e daí colocamos o nome no formulário. Label para o e-mail, e daí coloca o tipo, né? O nome, que é e-mail. Então, nosso código tem que ter um atributo for na label, na tag de label, que não está vazia. Então vamos verificar aqui, ó, for o e-mail, e o nosso atributo for tem que ter um valor que seja compatível, né, com o ID e-mail. Então isso daqui, né, é for igual, entre aspas, e-mail, da mesma forma que temos aqui, né, o ID. E com isso a gente já consegue ter isso indexável e mais acessível. 100% próximo. Estamos, acho que na metade aqui do curso, né, da acessibilidade aplicada. Envolver os radio buttons, que são os botões radiais, né, num campo aqui para melhorar a acessibilidade também. Então temos que dá pra gente melhorar também a acessibilidade dos formulários com os radio buttons. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca a tag de field set, como ele é mostrado aqui, né? Field set. Aí temos a legenda, temos as inputs e as labels, como a gente viu anteriormente, e temos também a tag, né, de fechamento do field set. No caso, nosso field set tem que ter tag de abertura, de fechamento, tem que ter a legend em volta do texto, explicando, né, que level de ninja que o nosso usuário é, como ele diz aqui, né, nesse exemplo. Não tem que ter nenhuma tag de div. Então vamos lá, temos aqui a field set, em vez de div, field set, e no caso temos que ter a legend em vez do p, ao invés de paragraph, temos a legend, a legenda, né, o caption. E com isso a gente já tem, né, até visualmente esse quadradinho aqui, esse retângulo, né, em volta do nosso formulário. Vamos ver se é isso mesmo, 100%, e daí a gente já tem o campo ali setado de formulário. Adicionar um selecionador de datas para o nosso formulário, que é o date picker, né? Então temos aqui que o date picker ele pode ser colocado como input e no tipo date, né, no tipo data. E com isso a gente coloca aqui, a gente tem que mudar essa parte aqui do código, né, que está referenciada. No caso ele pede que tem que ter um input tag com date, né, dá pra gente copiar aqui essa parte. E o nosso input data tem que ter o tipo de valor data, como já está configurado, já apareceu ali, né, com id pick date, com valor pick date. Vamos lá, id ao invés de put 1 é pick date, e aqui label for pick date também. O nome eu acho que não
o nome precisa mudar, tem que ter date no nome. Com isso aqui a gente já tem esse selecionador de datas, né, que facilita bastante visualmente também, e no caso os leitores de tela conseguem fazer a indexação, conseguem ler o que está presente aqui. Se a gente apertar submit não tem nada, né, porque não tem nenhuma ação. 100%, próximo desafio. Vamos padronizar o tempo com o datetime do HTML5. Então aqui ele diz, né, que a nossa aplicação, um exemplo, né, o Campers Cat está promovendo um torneio de Mortal Kombat e a gente tem que selecionar a data aqui, né, tem que ter umas tags que facilitem, né, para no caso de a gente identificar as datas. Então o nosso código tem que ter um elemento P que inclui o texto Thank you to everyone for responding to Masters Campers Cat Survey. Incluir o elemento time. Então aqui já está feito. Aqui o elemento time tem que ter em volta do texto desse Thursday, September, daí sup, né, TH, que é o superior, que no caso quando a gente quer botar algo que está acima, né, que é como se fosse um ordinal, a gente bota essa tag sup. E o datetime, o atributo é setado para essa data aqui. E ele fica dessa forma aqui, né? Time, datetime, e está em volta do que está expresso ali. Então vamos copiar o que está aqui em volta do nosso Thursday, September, né? Que é quinta-feira, setembro, de 15 de setembro. Tem que ser no dia 15 de setembro de 2016. Vamos alterar aqui no datetime, que está presente. E fechar, né? Depois de ter expressa a data, a gente bota a tag de barra time e a gente fechou a tag. E aqui a gente vê que ele já está aqui presente, né? Já está dessa forma aqui, certinho a data ali. 100%, próximo desafio, próxima lição. Fazer elementos visíveis apenas para leitores de tela utilizando um CSS customizado, CSS personalizado. Com isso dá pra gente botar algumas, que ele até chama, né? Tem algumas mágicas aqui que parecem do CSS, né, que é essa linguagem que a gente utiliza para estilizar a nossa página. E tem essa opção, né, essa classe, essa regra aqui, né, seletor, que é o .sr only, né, SR somente. SR vem de screen reader, né, leitor de tela. Com isso, tem outras possibilidades aqui, né, que ele diz, né, observa, né, que essas abordagens de CSS não vão fazer a mesma coisa, né, tem outras abordagens que teoricamente, né, ou intuitivamente poderia ser utilizada, né, como display none ou visibility hidden, mas isso ele esconde o conteúdo para todo mundo, incluindo para os leitores de tela, né, incluindo para os usuários que utilizam leitores de tela, ou valores zero, né, para pixels, caso eu quero esconder, eu deixo a largura e a altura, né, o width e o height em 0 pixels, mas isso remove o elemento do fluxo do documento, significando que o leitor de tela vai ignorar o que está em 0 pixels. Então temos dessa forma. Isso aqui é um pouquinho mais, talvez pareça ser um pouquinho mais complexo, mas vamos identificar e tentar fazer juntos aqui. Então nosso código tem que setar a posição, a propriedade de posição do leitor de tela only, né, SR only, aquela classe ali, .sr only, para absolute. Então vamos absolute. Nosso left tem que ter menos 10.000 pixels. 10.000 px. A nossa propriedade width tem que ter o valor de 1 pixel. Temos o height, que é a propriedade de 1 pixel também. E é dessa forma aqui. Então a gente criou essa classe, né, o .srOnly, e com isso a gente botou, né, no caso, a gente escondeu essa parte, né, deixou só indexável, só visível para os leitores de tela. Simplesmente o responsável, né, o maior responsável é esse atributo aqui, nessa propriedade de left, que ela bota 10.000 pixels para a esquerda, então deixa muito para a esquerda, e as pessoas que não têm dificuldade visual vão ler normalmente o documento aqui, nem vão perceber que tem essa tabela aqui, né, presente. Mas para leitores de tela eles vão identificar a tabela, e isso facilita para quem tem dificuldades visuais. E aprimorando a leitura com texto de alto contraste. Então temos aqui que ele fala, né, eu acho que é a primeira vez que ele cita isso, mas é o WCAG. O WCAG é o Web Content Accessibility Guidelines. Eles são um guia, como se fosse umas instruções, né, um compêndio de instruções
que traz recomendações para conteúdo da web que seja de forma acessível. Então temos aqui que esse contraste não está suficiente, né? Temos um cinza claro aqui no texto e o nosso fundo é branco, e a gente tem que tentar deixar o máximo de contraste no nosso texto. Então o nosso código ele tem que mudar a cor do texto para um darker gray, né? Que um darker gray é um cinza mais escuro, que ele é 63, 63, 63. Então vamos botar aqui 63, 63, 63, ficou mais escuro. E a cor de background não precisa ser mudada, porque aqui a gente já tem um pouco mais de contraste. Claro que o maior contraste possível seria totalmente preto, né? Em contraste com totalmente branco do fundo. Mas aqui a gente já tem um contraste suficiente aqui, que ele é mensurado aqui, né? Na verdade tem até algumas medidas, né, que são mensuráveis aqui para verificar se é suficiente o contraste, né? Não tem, no caso, o que é chamado aqui contraste, né? Um raio de contraste 4.5 para 1 para o texto normal. Então tem várias outras medidas um pouco mais exatas, um pouco mais específicas e detalhadas aqui, que são trazidas pelo WCAG, né? O Web Content Accessibility Guidelines, e deixo aí para consulta. Também vou deixar no link da descrição, né? Aí para vocês acessarem depois. Então temos aqui, evite colocar cores para quem tem o color blindness, né? Para quem é daltônico, para quem ele chama aqui em inglês, né, color blind, que é a pessoa cega de cor. Então ela não consegue identificar cor, né, que são os daltônicos, e utilizando o contraste suficiente. Então aqui, né, tá bem ruim, até mesmo para quem não é daltônico, para quem tem a visão sem nenhuma limitação. Então a gente tem que mudar isso daí, né, mudando a lightness, mudando a luz, o valor do text color, a propriedade, para um valor de 15%. Então vamos lá. Aqui a gente viu, né, nas outras aulas tem aí na playlist do canal, que o HSL, né, o Hue, Saturation e Lightness, e a gente muda de 20% para 15%. Então vamos mudar, ver se dá para dar um pouquinho mais de contraste. E também temos que mudar aqui o Background Color para 55%. Em vez de 35%, a gente bota 55%. E já deu um pouquinho mais de contraste aqui, né, já dá para ter uma iluminação mais diferente, o que facilita, né? Não totalmente, mas já facilita a leitura. Vamos verificar 100%. Próximo desafio. Evite também, né, botar essas cores que são difíceis, né, que são complicadas para quem é daltônico, escolhendo cuidadosamente as cores que tragam informações importantes. Então, informações importantes, claro que tudo que está presente, né, num site é importante, mas as informações importantes, no caso ele diz aqui, voltado aos botões, voltados a formulários, entre outros elementos clicáveis, elementos que determinam uma ação necessária do usuário, caso ele queira interagir com a nossa aplicação web, né, o nosso site. Com isso, aqui ele diz, né, para a gente testar diferentes estilos para um botão importante, né? Então no caso aqui a gente tem um fundo amarelo e a cor é verde, o que não dá muito contraste, né? Então a gente tem que mudar a cor do botão color para um dark blue. Então o dark blue ele já apresenta aqui, né, o valor hexadecimal, que é o hashtag 003366. Então dessa forma aqui, vamos verificar se está 100%. Não dá para verificar bem se é um darker blue, né, se é um azul escuro, mas é um azul escuro. Tem que aproximar bastante para identificar que é um azul escuro, mas aquela cor ali representa o azul escuro. Dando links aqui, então temos essa parte que é de links, né, trabalhando com links para descrição. E no caso, quando a gente utiliza, né, em site, a gente utiliza para acrescentar links a tag de âncora, né, que é a tag A, com o link no href, né, que é o Hypertext Reference, e botando ali o nosso link respectivo. No caso, a gente tem costume, né, geralmente a gente acaba utilizando, né, clique aqui ou click here para ir em tal página, ou para ir para tal lugar. Só que isso não é não é de muita ajuda, né, para leitores de tela ou para quem tem limitação visual, porque esses clique aqui, ou leia aqui, ou saiba mais, não é muito interessante de ter na descrição, ter envolvido no link. Então, quando a gente coloca uma informação mais específica na nossa tag de âncora, ela deixa de forma mais
ajudável, né, mais amigável para a experiência de usuário. Então temos, né, que remover a tag de âncora. Ao invés de botar no click here, a gente coloca no information about batteries. A gente está aqui tratando de informações para baterias, né? Então tiramos a referência de A. Com isso, a gente deixa em vazio mesmo, mas a gente vê, né, que o link mudou, ao invés do click here, mudou para information about batteries. E com isso ficou mais amigável, uma experiência de usuário melhor, 100%. Próxima etapa, fazendo deixar links navegáveis com as keys de acesso do HTML. Tem essa possibilidade também, né, de a gente botar aqui, por exemplo, em botões, né, os access keys, que são chaves para que a pessoa pode apertar, né, pode clicar, pode digitar, e ela vai direto para esse link, né. Então, no caso, ele diz aqui, a gente pode botar um botão importante, né, um exemplo, e o access key, né, a tecla de acesso é o B. Então, se a pessoa clicar, geralmente é uma combinação, né, o Ctrl B ou Alt B, e quando a pessoa aperta essa combinação de teclas, ela vai direto para o link. Então, temos aqui que o nosso código tem que ter um access key, um atributo, né, esse atributo, para tag de âncora com o id first. Então temos aqui id first, e dessa forma a gente vai botar access key aqui. O que ele fala mais? O nosso código tem que adicionar o access key para o segundo também, e no primeiro tem que ser G e no segundo tem que ser C. Então vamos botar lá access key. Tem que prestar bastante atenção na semântica em inglês aqui, né? E access é 2 Cs e 2 Ss. G. E o access key para o segundo vai ser a tecla C. Então vamos ver aqui se dessa forma a gente já conseguiu passar. Sim, 100%. Aqui depende da combinação, né? Aqui no caso, acho que a combinação depende da combinação que está configurada, mas é Ctrl, ou acho que é Ctrl G ou Alt G, que vai direto para esses links, e a pessoa consegue ir diretamente com essa tecla de atalho. Usando o tab index para adicionar um foco no teclado para os elementos da nossa página. Então tem essa possibilidade de utilizar o tab index, né? Que o tab index é quando a gente quase todos os sites, né? A maioria, a vasta maioria dos sites aí, aplicações web, tem essa possibilidade de a gente ir apertando o tab, né? A gente vê aqui, né? Ele vai pulando os elementos, né? Vai pulando o que tem presente, né, na nossa página. Então dá pra gente organizar isso, né, esse index de tab, quando a gente vai apertando a tecla tab, pra gente botar uma sequência. Então temos aqui o tab index, que ele começa no 0, e ele vai vai colocando uma ordem, né, de qual é a sequência de tabs. Então temos aqui, ele deixa uma nota também, né, ele geralmente começa em 0, né, e vai crescendo, vai com números inteiros. E um tab index negativo, né, tem um valor tipicamente -1, indica que o elemento é focável, mas ele não é alcançável pelo teclado, né? Geralmente esse método é utilizado para trazer foco para um conteúdo programático, né? Quando tem um div utilizado para uma janela de pop-up, ou está além do escopo, né, desses desafios, é algo mais complexo. Então, nosso código tem que ter um tab index para a tag de P, que tem as instruções do formulário. Então temos aqui tab index e botamos igual 0, e com isso a gente tem aqui, né, que ele fica amarelo já em alto contraste, esse parágrafo aqui das instruções do formulário. Próximo desafio, usando o tag index para especificar a ordem, né? Aqui no caso, como eu falei antes, dá pra gente fazer a ordem. No caso, anteriormente a lição era só para mostrar, né, o primeiro tab index, e aqui é para a gente criar a ordem. Então dá pra gente criar a ordem tab index 1, 2, 3, assim por diante, né? Não tem um limite de números, né, de quantidade de tab index. Então o nosso tab index tem que ter o atributo colocado na input de tag, na tag de input, né, de procura. Vamos aqui, tab index igual, esse aqui vai ser 1, espaço, né, lembrando de dar espaço ali. E tem que ter também na submit, que eu acho que é embaixo ali, né? Talvez seja embaixo, mas vamos verificar se é aqui mesmo. Tab index para a segunda parte aqui. Vamos ver se no caso aqui é a label.
Então acho que a label acho que não vai precisar, a gente precisa, né, da input ali embaixo. E aqui o tab index é 2, e com isso a gente já tem, né? Vamos ver se ele é dessa forma mesmo, 100%, e a gente consegue ver aqui que ele já tem o tab index que vai para o search e depois vai para o submit. Com isso já estamos aqui completando, né, já completamos na verdade essa parte de acessibilidade, e eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só deixar nos comentários, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e confiram também outras playlists aí voltadas, né, à programação, voltadas a HTML, CSS, entre outras questões aqui, lições do Free Code Camp. E também, né, temos aqui o próximo, que é a introdução ao design responsivo, né, com os desafios das lições do Free Code Camp. Com isso a gente tem que essa parte aqui de, só dando também um adiantamento, responsivo é quando a gente consegue trabalhar com um design, né, para aplicações web, voltadas também para dispositivos móveis, então para celulares, tablets, entre outros dispositivos móveis, fica mais fácil de utilizar também, sabendo dessas questões aqui de design responsivo. Então valeu, até a próxima e até mais.